noite, queridos. Graça e paz a todos. Eclesiastes 8, vamos lá. Eclesiastes capítulo 8. Nós vamos caminhar do verso 1 até o verso de número 9. Eclesiastes capítulo 8, do verso 1 até o verso de número 9. Irmãos, que texto belíssimo, que certamente tem coisas tão belas para nos ensinar, sobretudo diante do que nós vamos começar a viver daqui a alguns meses. Um ano de eleições, e sempre que nós falamos sobre política, governantes ou coisas parecidas, eu não sei o que acontece dentro da gente, que a gente não fica bom. Não é? A gente fala de determinadas personalidades, a gente já sente assim a gente dá quase que um streamlick, não é verdade, irmãos? É tenso demais. E esse texto tem algumas lições, não apenas nesse quesito, mas certamente tem orientações preciosas da parte de Deus para a minha vida. E depois de pensar e preparar essa mensagem, eu pensei, eu preciso mudar. Eu preciso melhorar. Eu não posso ser a mesma pessoa. Eu não posso tratar as pessoas que ocupam cargos tão importantes da maneira que às vezes eu o faço. Vamos ao texto, Eclesiastes 8, diz assim a palavra do nosso Deus. Quem é como o sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insiste em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar, o que você está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre a outra pessoa para o seu próprio mal. Deus querido, tem misericórdia de nós. Abençoa-nos, ó Deus, que a tua palavra seja de fato viva, eficaz, seja a espada do Espírito Santo, para realmente, ó Deus, nos transformar para a glória de ti mesmo. Oramos, Senhor, pedindo graça, pedindo direção, pedindo iluminação do Espírito Santo, pedindo unção que vem do alto, pedindo, Senhor, que essa palavra não seja pregada em linguagem de sabedoria, mas na dependência e no poder do Espírito Santo do Senhor. Então nós te suplicamos, ó Deus, graça, misericórdia, toca nos nossos corações, transforma-nos, ó Deus, e para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Meus irmãos, eu fiquei pensando nessa semana sobre como seria a vida na sociedade sem as autoridades. E nós, aqui do Brasil, nós temos uma relação não muito boa, não muito bela, com aqueles que estão investidos de autoridade. Guardas municipais, guardas militares, às vezes são hostilizados pela sociedade. Quando nós mencionamos determinados nomes de personalidades políticas, às vezes os adjetivos que nós usamos não são dos melhores. Mas eu fiquei imaginando o que seria da nossa sociedade se nós não tivéssemos uma justiça de primeira instância, onde as pessoas pudessem ter acesso para ali poder fazer as suas denúncias, as suas queixas, as suas reclamações, acioná-las para que determinadas atitudes ou pequenas atitudes pudessem ser tratadas. O que seria da nossa sociedade se nós não tivéssemos uma segunda instância, se tivéssemos apenas a primeira
e aqueles ali tivessem a palavra final. Como que seria isso? Não teríamos mais a oportunidade de rever processos, de poder reavaliar as coisas, de poder desenterrar e rever determinadas atitudes. O que seria sem o STF? Por pior que ele seja, ficamos pensando o que seria num país onde nós não tivéssemos a oportunidade de ter homens dotados de um pouco mais de conhecimento, de expertise, para poder se debruçar em leis específicas a fim de tentar trazer as melhores resoluções, seja para ratificar tudo aquilo que já veio anteriormente, ou seja, para retificar o que aconteceu. O que seria da nossa sociedade se nós não tivéssemos as leis de trânsito, o Detran, por pior que seja, por mais corrompidos que sejam, e assim por diante? O que seria se nós fôssemos entregues a nós mesmos e cada um de nós estabelecêssemos as nossas próprias leis? Eu acredito que nós não conseguiríamos viver. Eu acredito que nós não conseguiríamos nos entender. Com um semáforo, com faixa de trânsito, com locais específicos para nós estacionarmos, com horários específicos para estacionarmos, com dias específicos para nós transitarmos, ainda assim, nós já convivemos com uma série de tensões e de conflitos. Imagine se não existisse nada disso. Seria um caos. Seria um caos. Eu estou lhes dizendo isso porque nós temos uma tendência natural a olhar para as instituições que existem e aqueles que ocupam os seus respectivos cargos nessas esferas de poder, às vezes com um sentimento muito raivoso, muito belicoso, cheio de ódio, e os pronunciamentos que nós damos, ele não faz jus àquilo que as Escrituras dizem que deveria ser o nosso comportamento. Não com isso querendo dizer que nós precisamos colocar panos quentes e nunca criticá-los e nunca mencioná-los e simplesmente fechar os olhos como se todas as atitudes deles estivessem corretas. Mas à luz desse texto, e nós iremos falar sobre o temer a Deus ou ao Deus soberano em um mundo governado por homens limitados. Como é que a gente se comporta? Como é que os crentes vivem numa sociedade servindo ao Deus soberano, a um Deus soberano, mas que é governada por homens ímpios, por homens que têm poder e que são limitados nesse poder e que são falhos nesse poder? Como é que nós, enquanto crentes, lidamos? Como que nós devemos nos comportar? A palavra de Deus, ela tem algumas coisas importantes a nos ensinar nesse sentido. E esse texto, irmãos, vai nos conduzir em 3 orientações que penso ser preciosas para nós. Salomão está falando sobre como que o povo de Deus, que teme a Deus, precisa se portar numa sociedade governada por homens que não temem a Deus, por homens que são limitados, por homens que são falhos. Como que nós nos portamos diante de uma sociedade assim? Ele vai falar sobre a necessidade da sabedoria, sobre como que nós devemos praticar essa sabedoria, e esse texto tem um pouco a nos ensinar a respeito disso. E é por isso também que ele vai dizer que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Mas o que é de fato a sabedoria? Vejamos então, irmãos, o que esse texto tem a nos falar. Temendo ao Deus soberano, em um mundo governado por homens limitados. E não dá para a gente não dizer como que a gente precisa rever coisas. E eu fiquei pensando comigo, como pastor, como crente, como alguém que conhece a Cristo, eu preciso ter um pouco mais de cuidado. Cuidado como se fala, cuidado a respeito dos adjetivos que a gente usa para essas pessoas e assim por diante. Vamos então, irmãos, ao que o texto tem a nos ensinar. A primeira coisa, Salomão vai falar sobre o que a sabedoria é capaz de fazer. Ele vai dizer que a sabedoria, ela tem o poder de moldar o nosso caráter. Notem vocês que ele começa fazendo 2 perguntas que trazem como resposta não o positivo, mas traz como resposta a negativa. Ele vai falar a respeito da sabedoria fazendo a seguinte pergunta: quem é como um sábio? E quem é que sabe a interpretação das coisas? Ao assim proceder,
Salomão, ele está partindo de um princípio muito interessante. Ele diz que a sabedoria, ela não é como banana. E olha que banana é uma coisa muito boa, mas você a encontra com fartura em vários lugares. A sabedoria, ela não é encontrada com abundância, com fartura na vida das pessoas. A sabedoria não é algo que você encontra assim, palpitando em todos os lugares. Ele faz uma pergunta dizendo quem é como sábio, e a resposta é ninguém. Quem é que tem a capacidade de interpretar todas as coisas? Quem é que detém o poder de saber tudo o que vai acontecer, de trazer respostas para todos os dilemas da vida humana? Quem é que detém esse poder? E ele vai dizer, ninguém debaixo do sol tem essa capacidade, ninguém tem esta prerrogativa. Então ele está falando para nós que a sabedoria é coisa rara, que a sabedoria não é algo que você encontra assim em qualquer lugar. A gente conversa com tantas pessoas e a gente não fica com aquela sensação de que nós tivemos uma conversa com um homem, vamos ser honestos, e uma mulher sábias. A gente pode ver assim resquícios da sabedoria. A gente pode ver assim alguns aspectos da sabedoria, mas nós estamos longe dela. Nos faltam muito ainda, e ele está falando a respeito disso. Ele está dizendo que nós não a encontramos. Ele diz que a sabedoria é coisa rara, mas não apenas uma coisa rara. Ele vai dizer que a sabedoria, ela é perceptível, ela é encantadora e ela é também transformadora. Notem que ele vai dizer assim, na sequência, a sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa. Essa expressão, ela é muito bonita. Num primeiro momento, parece que não tem como a gente não pensar no que está, por exemplo, no texto de Números 6:25. Na bênção araônica, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Mas veja, meus irmãos, se nós usarmos desse princípio, nós poderíamos dizer que a sabedoria, ela é imitadora de Deus. Ela é abençoadora. E nós poderíamos, sim, nos valer disso. Mas veja, aqui está um aspecto bonito, porque essa face que Salomão está dizendo aqui, ela poderia ser traduzida como os nossos sentimentos. Essa face é um índice dos nossos sentimentos, de modo que uma face reluzente, ela é sinal de alegria e ela é sinal de contentamento. É por isso que o próprio Salomão, quando ele escreve o livro de Provérbios, ele vai dizer que a alegria do coração, ela formoseia o rosto. Que a alegria do coração, ela formoseia o rosto da pessoa. Então aqui ele está trazendo esse aspecto de alguém que realmente vive numa dimensão de transformação, de contentamento, de alegria, cujos seus sentimentos estão realmente alinhados, aqui parece, com aquilo que o Senhor Deus, ele exige. E olha, meus irmãos, que ele vai dizer não apenas isso, ele diz que a sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa. A face, ela comunica muita coisa, hein? Então eu estou olhando para algumas pessoas, eu estou vendo assim, estão gostando, não estão gostando. Ele não está aqui, ele está longe. Não é assim? A gente pode fazer leituras assim. Eu acho que aquele casal ali deve ter quebrado o cacete em casa, porque está tenso o negócio. A gente fica assim, estou brincando aqui, tá, irmãos? Mas o semblante, ele comunica se a gente está bem, se a gente está feliz, se a gente está em paz, se a gente está alegre, se a gente está triste, se a gente está preocupado. A pessoa está olhando assim vagamente. Ele está longe, não é? Ou seja, a face, ela é comunicadora de muita coisa que está no nosso coração. A gente conversa com a pessoa, o olho brilha, está com aquele semblante assim bonito, alegre, descontraído. A gente percebe se a pessoa está bem com a gente ou se ele não está. Salomão está dizendo aqui que a sabedoria, ela é assim, ela é encantadora, ela é bela, ela é perceptível, ela é transformadora. E segundo Emílio Garófalo, é o melhor amaciante que tem. Ele diz assim, que a sabedoria é o melhor amaciante e o hidratante facial do mundo. Porque ela faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante.
Irmãos, há uma leveza. A gente sente que aquela pessoa está em paz, está tranquila. A gente sente que aquela pessoa, mesmo passando por lutas, mas ela desfruta da paz de Deus. E ele está dizendo que a sabedoria, ela é assim. Ela molda o nosso caráter. Uma segunda coisa que ele nos ensina, está aí do verso 2 a 5, que a sabedoria nos ensina a lidar com o poder humano. Então, nota, irmãos, que ele começa a partir por aspecto prático dessa sabedoria. E ele diz assim: eu digo a você, observe o mandamento do rei. Parece que aqui a coisa está na corte real. Não era fácil você entrar na presença do rei. Ninguém chegava assim, estou entrando. Jamais. Nem as esposas tinham esse poder, não é? Tinha que marcar um horário, tinha que ser comunicado, o rei tinha que dar permissão, ele tinha que estender lá o seu cetro, tinha todo um protocolo para que as pessoas comparecessem diante do rei. Você não podia falar qualquer coisa na presença do rei. Lembra que Neemias era copeiro do rei e de repente o semblante de Neemias estava o quê? Triste. E o rei pensou, eita, tem um negócio errado aí, ué. O semblante desse homem está bom, não? Será que de repente alguém está tramando a minha morte? Será que ele está passando por alguma crise existencial? Percebeu-se no semblante de Neemias que ele não estava bem. E o rei lhe perguntou o que estava acontecendo com ele. Porque é assim que funciona. A gente olha para a pessoa e a gente sente, a gente percebe se as coisas estão bem, no tom da voz a gente sente se está tudo em paz. Mas aqui ele está dizendo como que nós aplicamos esta sabedoria. Então ele diz que nós convivemos com pessoas que têm poder, e aqui o contexto ele é de monarquia, e como que eles então deveriam lidar com aqueles que tinham poder, como que eles deveriam comparecer diante do rei, como que eles deveriam se reportar a ele, como que eles deveriam falar dele. Então veja, meus irmãos, a sabedoria nos ensina a lidar com o poder humano. E aqui talvez nós precisamos reaprender algumas coisas importantes, não é? Porque ele vai dizer que nós precisamos compreender o que essas pessoas estão ocupando, o cargo que elas estão ocupando, e nós devemos nos submeter a essas autoridades, porque as Escrituras dizem que elas são constituídas por Deus. Por Deus. Então, veja, obediência à autoridade civil é uma evidência da nossa lealdade a Deus. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a insubordinação, quando nós não respeitamos leis, quando nós não respeitamos aquilo que as autoridades estabelecem, aqui há um limite, evidentemente, eu estou falando dentro dos aspectos sociais, como civilização, não estou falando de aspectos espirituais, de uma autoridade que chega e diz, você não pode servir a Deus, você não pode ser um cristão. Eu estou falando do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, das leis com as quais nós convivemos e com as quais nós nos deparamos. Eu não posso fazer o que eu quero, eu não posso estacionar o meu carro onde eu quero, eu não posso andar na velocidade que eu quero, eu tenho que me sujeitar às leis estabelecidas, porque isso é uma evidência de que eu sou o quê? Alguém que teme a Deus. Alguém que realmente tenha temor de Deus. Então aqui ele está chamando a atenção dos seus ouvintes para esse aspecto. Então a primeira coisa que ele procura ensinar é que a sabedoria, ela nos ensina a respeitar as autoridades. Verso 2, eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Há duas interpretações aqui. Alguns entendem que se trata do nosso juramento para com Deus, juramos fidelidade aos nossos líderes, ou pode ser o juramento de Deus, como sendo o que fez em relação às autoridades constituídas. Foi Ele quem instituiu essas pessoas, não existe ninguém no poder que não seja posto por Deus. Aí você pode pensar, pastor, então Deus deve amar demais o Brasil, né? Porque, não, irmão. Entenda, nós estamos falando de um cargo que está sendo ocupado. Ele é falho, ele tem limitações, mas é uma bênção nós termos um presidente. É uma bênção nós termos um congresso. É uma bênção nós termos o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário.
É uma bênção nós vivermos numa sociedade onde nós temos poderes devidamente instituídos. E as Escrituras vai dizer que o cristão, por causa da sua consciência para com Deus, por causa do seu temor a Deus, ele respeita as autoridades constituídas porque ele entende que elas estão lá porque foram colocadas pelo próprio Deus. Eu sei que é difícil, que nós levamos em conta os pecados dessas pessoas, as corrupções do seu coração, mas a Bíblia está dizendo que nós deveríamos ter um pouco mais de cuidado, porque nós não convivemos num país, numa sociedade onde as pessoas estão desprovidas de nada. Não, não é assim. Nós não vivemos debaixo de uma tirania, nós não vivemos debaixo de uma ditadura. Existem as autoridades e o Salomão está dizendo que a sabedoria nos ensina a lidar com o poder humano. E como que a gente lida com eles? A gente respeita as autoridades. Irmãos, eu tenho pavor de ser parado pela polícia militar. Eu tenho pavor. Eu às vezes estou passando de carro assim, eu vejo uns caras todos assim. E o cara chega e apalpa e tal, aquele negócio todo. Eu falo assim, Jesus me livra disso. Porque eu fico pensando, como é que vai ser a minha reação? Eu pergunto, eu tenho cara de bandido? Eu pareço bandido? Por que você está me abordando? Eu fico pensando assim comigo. Por que você está me abordando? Aí o cara vai falar, você cala sua boca, rapaz, fica quieto. Eu disse, quem é você para me mandar calar a boca? Eu fico, pronto, deu ruim. Deu ruim. Aí o povo passando, pensa lá, o presbítero Cláudio, nossa, o pastor aqui na Blitz. Luiz Mives, Jesus tem misericórdia. O que o pastor fez, meu Deus do céu? Não é tenso, irmãos? Eu fico tenso de pensar em ser abordado por um policial, sei lá o quê. Por outro lado, eu fico pensando, mas eles são bênçãos. Talvez ele encontrou um cara parecido comigo, tem as características em época de inteligência artificial, essas loucuras todas, não é? Que bom ver o cara ali, que bom ver uma pessoa cuidando da nossa sociedade. Respeitar as autoridades. Nota que nós vamos perdendo isso de vista. Percebe que nós estamos desconstruindo a ideia do respeito? A gente conversa com os mais antigos e todos a uma só voz dizem assim, eu sou de uma época em que o professor entrava na sala de aula, o que os alunos faziam? Só faltava prestar continência. Era um respeito absurdo. Menino era expulso da sala, ia para casa, os pais chegavam tudo assim, cabecinha baixa. Me perdoe pelo que meu filho fez. E hoje, a gente vai na escola, a gente esculhamba o professor, eu vou tirar o meu filho daqui, porque vocês desrespeitaram o meu filho, expuseram o meu filho à vergonha, eu pago uma escola cara, vocês estão pensando que é o quê? É assim que funciona. Nós não estamos respeitando nada. Que país é esse? Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Como que vai ter futuro uma nação quando as pessoas que nela existem não respeitam? Irmãos, é tão triste o que nós fazemos. Nós tivemos um árbitro que apitou o jogo de abertura da Copa do Mundo. E o cara foi falar inglês. Ele se enrolou, coitado, nos termos. E o que nós fizemos com esse cara? Malhamos ele até o final. Um cara que está aparecendo para milhões ou quase bilhões de pessoas. Você já falou? Vem cá, fala aqui. Pega o microfone e fala aqui. Acha que é simples, mas nós pegamos o cara, esculhambamos o cara, malhamos ele, desprezamos um cara que foi convocado para ser um juiz numa Copa do Mundo. A gente não diz, gente, está lá um representante nosso, é um hábito nosso, é um dos nossos, está lá representando a nossa nação, mas isso para nós não importa, a gente não gosta dos nossos heróis, sabia disso? O Brasil nunca vai ter e nunca vai ganhar um prêmio Nobel da Paz. Não vai ganhar, irmão. E você sabe por que não vai ganhar? Porque nós detestamos os nossos ídolos. Nós odiamos os nossos heróis. Nós destruímos os nossos heróis. Esse é o Brasil. Parece que ninguém tem nada de bom. Parece que a gente só vê o demônio na vida das pessoas. Parece que a gente não consegue ver a graça de Deus na vida de um ímpio. O povo de Deus, meus irmãos, lamentavelmente, está perdendo o aspecto de ver a graça, a misericórdia de Deus na vida de qualquer pessoa.
Então a gente não fica feliz, a gente malha o cara, a gente humilha o cara, a gente desdenha do cara porque não falou um inglês redondinho. The books on the table. Que isso, gente? Onde que nós vamos parar? Ninguém respeita as autoridades, está lá um árbitro no campo, olha o que os nossos jogadores são capazes de fazer com o árbitro. É uma loucura, é uma insanidade, parece que é uma coisa simples. Não, irmãos, isso é reflexo de uma sociedade que não respeita ninguém, que não respeita autoridade, que não respeita professor, que não respeita vereador, que não respeita prefeito, que não respeita governador, que não respeita policial. Nós estamos nos tornando uma sociedade assim. A Bíblia diz que o povo de Deus não é assim. O povo de Deus não é assim. O povo de Deus não faz isso. O povo de Deus não se comporta assim. Ele está dizendo, a sabedoria nos ensina a lidar com o poder humano. Como? Respeitando as autoridades. Respeitando as autoridades. A gente pode não concordar. Mas a gente não pode ser pessoas insubordinadas. Segunda coisa, nós não agimos precipitadamente. O texto diz assim, não tenha pressa em sair da presença dele. Verso 3. Nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Esse sair da presença do rei aqui é um negócio delicado. Sabe por quê? Porque a ideia é que a pressa em deixar a presença do rei poderia ser interpretada como falta de afeição ou de deslealdade. É a ideia aqui de você estar desonrando uma autoridade constituída. Você está desonrando uma autoridade constituída. Agora vamos pensar o seguinte, nós não estamos na presença do rei, certo? Nós não convivemos no palácio do Planalto, né? É isso? Palácio do Planalto, é isso mesmo? Então veja, nós não convivemos na Casa Branca, mas há um protocolo. Mas veja, meus irmãos, nós trazemos o rei para o nosso dia a dia, sim ou não? A gente fala sobre política, a gente fala sobre governança, a gente fala sobre aqueles que estão investidos de autoridade, a gente fala sobre esquerda e sobre direita, e a questão é, a nossa fala, ela traduz desonra? Ela poderia ser interpretada como uma ação precipitada? Salomão está dizendo, quando você estiver na presença do rei, cuidado. Você não pode ter qualquer postura, porque a sua postura pode ser interpretada como uma falta de lealdade, pode ser interpretada como um ato de desonra. Por exemplo, se você está nos Estados Unidos, eu nunca fui, tá? Estou falando aqui porque eu já ouvi falar. O americano ama a tal da gorjeta, certo? Tem que dar gorjeta para tudo. Assim dizem. Faz isso com o japonês para você ver. Faz isso com o japonês. Não, tem aqui uma caixinha. Nossa, mas isso é um insulto. É uma afronta. É vergonhoso. Não tem isso. Ele entende que ele está sendo pago para fazer o serviço dele. Pronto, acabou. Nada mais. Então veja, meus irmãos. Salomão está dizendo. A sabedoria nos ensina a não sermos precipitados, a não termos atitudes desonrosas, falas desonrosas, falas desleais. Terceira coisa, a sabedoria nos ensina a lidar com o poder humano, primeiro respeitando as autoridades, não agindo precipitadamente, não agindo com rebeldia. Tudo bem, mandaram a determinação, mas eu faço tudo diferente. Olha só o que diz o verso 4. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem pode lhe perguntar, o que você está fazendo? Então veja, diz o texto, nem insista em fazer o que é mal. Melhor, está no verso 3, né? Nem insista em fazer o que é mal. Não persista no erro. Porque o rei tem poder até para executar você. E, de fato, naquele contexto de monarquia, era isso mesmo. Ele está dizendo, o poder do rei precisa ser levado a sério. Agora, veja, irmãos, e nem insta em fazer o que é mal, não seja rebelde. O poder diz uma coisa, as autoridades constituídas, eles dizem uma coisa, mas nós não respeitamos. A gente não age com o devido cuidado, a gente não respeita.
E a Bíblia está dizendo que o povo de Deus não deveria ser assim. O povo de Deus deveria ter um comportamento diferente. E a quarta coisa que ele ensina está aí no verso de número 5. Tem discernimento do tempo e do modo sobre o que fala e como age. Verso 5 ele diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Ele está dizendo que na presença do rei a sabedoria vai lhe ensinar a postura correta, vai lhe ensinar o modo correto de agir e assim por diante. Então veja, meus irmãos, Salomão está dizendo aos seus ouvintes, aos seus alunos, que eles deveriam ter cuidado. Existe alguém que está ocupando o poder, existe alguém que está ocupando o trono, e como que o povo deve tratar esse rei? Como que o povo deve se dirigir a este rei? Ele tem que ter discernimento, ele tem que ter o conhecimento sobre o que fala e como age. A gente não pode falar qualquer coisa. A gente não pode expressar qualquer coisa. A gente não pode dar vazão aos nossos sentimentos. E eu aprendi que quando a gente começa a extravasar os nossos sentimentos, irmão, o negócio vai longe, viu? Irmãos, quando a gente começa a falar bobagem, já notou que o negócio vai embora? Vai embora. A gente perde a linha. Começa a fluir sentimentos horríveis no nosso coração. Imagine você que está aí, não vê a hora de ter uma mudança de governo. De repente você se depara com a realidade que temos mais 4 anos pela frente. Como é que a gente vai fazer? Como é que você vai se comportar? Como é que nós vamos tratar? Como é que vai ser as nossas conversas? Nós vamos ter sabedoria, discernimento sobre o que falamos, sobre o nosso comportamento, sobre as nossas ações, sobre o que nós postamos, a maneira como nós expressamos. Notem que Salomão está falando aqui do critério, do discernimento que temos sobre o modo de falar e o jeito correto de agir. Vamos ser honestos aqui. Está gravando, mas vou falar baixinho. Você não ficou assim meio escandalizado aí nas eleições passadas, não? Eu fiquei, irmãos. Eu fiquei muito escandalizado. Eu fiquei com vergonha de ser pastor. Fiquei com vergonha, porque eu acho que nós fizemos tanta coisa ruim, tanta coisa errada. Nós nos comportamos assim de uma maneira tão estranha, tão diferente do Evangelho de Cristo Jesus, tão diferente dos apóstolos. Você já encontrou o apóstolo Paulo descendo a lenha no Nero, que mandou prendê-lo? Você encontra, procura na Bíblia, assim, alguma passagem do apóstolo Paulo malhando Nero. Aquele mensageiro do Satanás, aquele embaixador do demônio nesse mundo, aquele gadareno. Você não encontra. Você não encontra o apóstolo Paulo, nada. Você não encontra Pedro, que foi crucificado, possivelmente de cabeça para baixo. Ele vai dizer: temam a Deus e honrem o rei. É assim, meus irmãos. É isso que nós temos na Bíblia. E para terminar, a sabedoria reconhece os limites do poder humano. Então veja, a nossa subordinação, a nossa sujeição, ela não é cega, evidentemente. E aí do verso 6 em diante ele diz assim: porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. E a partir então do verso 7, ele vai começar a dar alguns exemplos sobre a limitação desta sabedoria, sobre a limitação do poder humano. Ele vai aqui dar 4 exemplos para a gente entender que a sabedoria, ela é limitada. E ele então quer que os seus alunos pudessem compreender isso com muita clareza. Então no verso 6 ele diz que a ideia é que todo propósito tem um tempo certo. Porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ou seja, existe um tempo, existe um modo para todo propósito, mas quem sabe o que vai acontecer? Veja bem que ele diz no verso 6, existe um tempo apropriado, existe um modo apropriado. Mas no verso 7 ele diz, e a pergunta é, quem é que sabe? Deixa eu te perguntar assim, como é que vai ser o ano de 2027? Como é que vai ser o ano de 2028? Existe um tempo apropriado, existe um modo apropriado, mas aí ele vai dizer assim, calma. Quem é que tem poder de saber as coisas? Então veja comigo que ele diz assim,
que o rei, embora tenha muito poder, que as autoridades elas estão aí constituídas por Deus e que nós precisamos saber como lidar, né? Então a sabedoria molda o nosso caráter. A segunda coisa, a sabedoria nos ensina a lidar com o poder humano, respeitando as autoridades, não agindo precipitadamente, não agindo com rebeldia, tendo discernimento e cuidado a respeito do que nós falamos e do que nós fazemos. E para terminar, a sabedoria reconhece os limites do poder humano. Então, ele vai dizer aqui o que nós não temos poder, o que a sabedoria realmente reconhece a respeito dos limites do poder humano. Primeiro, ela diz que ninguém tem poder de controlar o futuro. O verso de número 7, ele diz assim, ninguém sabe o que vai acontecer. E é curioso, porque ele diz, há um tempo e um modo para todo propósito. Mas o verso 7 ele já começa a dizer ninguém. Existe um tempo, existe um modo, mas o 7 diz ninguém sabe o que vai acontecer. Pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Então, queridos, cartomantes, essas pessoas que jogam tarô, jogam búzios, essas coisas todas, essa tentativa de querer desvendar o futuro, de querer descortinar o futuro, de querer trazer uma revelação a respeito do futuro. Irmãos, a Bíblia está dizendo que Deus não conferiu isso a nenhum ser humano. E aí você é crente e não sai de casa sem olhar os signos do zodíaco. Alguns anos atrás, as pessoas perguntavam para mim assim, você é de qual signo? Irmão, não entendi esse negócio. Signo? Que desgrama é isso, meu Deus do céu? Aí que eu fui descobrir. Esses trem. Aí eu comecei a dizer, eu sou touro. Sou nascido em março. Aí outra, eu sou... Quais são os outros aí? Vocês conhecem esse negócio aí? Como é que é? Fala aí, irmãos. Sagitário, peixe, né? Leão, escorpião. Olha para você ver. Veja bem, o que a Bíblia está dizendo? Olha só, irmãos. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? A resposta é ninguém. A sabedoria reconhece os limites do poder humano. A sabedoria, ela não chama para si, não traz para si essa prerrogativa de querer desvendar todas as coisas. Às vezes nós achamos, por exemplo, que determinadas pessoas, eles sabem assim de tudo, né? Mas, irmãos, ninguém, e se existe algo bonito da sabedoria é que ela reconhece as suas próprias limitações. Então veja, ninguém tem o poder de controlar o futuro. Ninguém tem o poder de controlar a vida, o presente, o vento, o pneuma. Então ele diz no verso de número 8, não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter. Então, veja, meus irmãos, se nós não temos o poder e a sabedoria reconhece a sua limitação, ela não pode desvendar o futuro, ela não pode descortinar o futuro, mas ela também não tem o poder de controlar o presente. Por mais ansioso que nós estejamos, diz Jesus, nós não podemos acrescentar 40 centímetros ao custo da nossa vida. Então nós não temos a sabedoria limitada, nós somos seres totalmente carentes da misericórdia de Deus, nós não temos o poder de controlar o presente, de controlar a vida. Mas ele diz uma terceira coisa, que a sabedoria reconhece a respeito do limite humano. Ninguém tem o poder de controlar a morte. Não tem. Ninguém tem esse poder, ele diz no verso 8, nem tampouco quem tenha o poder sobre o dia da morte. Então, deixa eu dizer aqui, eu vou morrer no dia... Misericórdia. Misericórdia, ninguém tem esse poder de determinar naturalmente, eu estou dizendo, tá, irmãos? Naturalmente. Nós não temos o poder de controlar o dia da nossa morte. Quarta coisa, ninguém tem o poder de controlar as consequências do pecado. O mundo é torto, irmãos.
E nós não temos o poder de consertar o que é torto neste mundo. Os efeitos do pecado presente na raça humana, que fez e tornou este mundo um mundo quebrado, um mundo de dores, um mundo de sofrimentos, um mundo de erros e vacilos humanos. Você pega uma jovem de 21 anos, vai fazer um hoop jumper, acho que é esse o nome, hoop jumper, em Limeira. E ela sobe na ponte dos esqueletos. 3 marmanjos pegam essa menina. Ninguém percebe que a menina estava amarrada. Todo mundo filmando, mas ninguém percebeu. Percebeu quando jogou. E a pessoa cai como se fosse um avião, assim. E ela caiu chapada. 40 metros de altura. Misericórdia. Mundo quebrado. Erros humanos, vacilos humanos. A gente não conserta isso, lamentavelmente a gente vai conviver com isso até o dia final, não tem para onde nós corremos, irmãos. Por isso que se nós não refugiarmos na graça de Deus, o que sobra para nós é desespero. Porque o tempo inteiro nós estamos lidando com esse tipo de situação. Então ninguém tem o poder de controlar as consequências do pecado. Não há como escapar desse combate, diz o Salomão. E a maldade não poderá livrar os que a praticam. Não tem como. Por mais que a gente ore, por mais que a gente interceda, por mais que a gente viva com sabedoria, vai vir um abestado, vai vir um vacilão, bêbado, vai avançar um semáforo, vai bater na gente, vai atropelar alguém. Isso vai acontecer. Não adianta a gente fechar os olhos e dizer, porque é mundo quebrado, é mundo torto, é mundo debaixo dos efeitos do pecado. É por isso que a Bíblia está dizendo, tire os olhos desse mundo contemporâneo e olhe para o futuro em Cristo Jesus, porque aqui é isso, irmão. Por isso que nós aguardamos a consumação final, a redenção de todas as coisas. E olha como ele termina, falando a respeito dessas pessoas que usam do poder que têm para prejudicar, para benefício de outros. Olha só, tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol, e há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre a outra pessoa para o seu próprio mal. Que coisa terrível, abuso de poder, abuso de autoridade, gente que vai se apropriar do outro, gente que vai se sentir dono do outro, gente que vai querer manipular o outro. Ele diz, isso é a vida debaixo do sol. Nenhuma medida, irmãos, por implacável que seja, vai conseguir sanar esses problemas. Mas a sabedoria, ela vai nos ensinar a ter uma postura correta nesse mundo quebrado. Então, dito isso, vamos pensar em algumas aplicações aqui para nós. Então, veja, a sabedoria molda o nosso caráter, a sabedoria nos ensina a lidar com o poder humano. Talvez eu vou ter que pregar esse sermão aqui quando começar as eleições de fato. Aí a gente fala de novo sobre isso. Mas vamos orar para que seja tudo tranquilo, né, irmãos? A sabedoria reconhece os limites do poder humano. Então, veja, o ser humano é esse limitado, né? Algumas aplicações para a gente terminar. Primeiro, a necessidade de nos sujeitarmos ao governo de Deus no mundo, mesmo não compreendendo como as coisas elas acontecem. Irmãos, crentes sofrem injustiças, pessoas não crentes sofrem injustiças, e a gente às vezes fica pensando, mas por que Deus não fez nada? Por que essas coisas aconteceram? E aí às vezes a gente precisa dizer assim, eu não sei. Eu não sei por que o menino, depois de 9 meses, estava prontinho para nascer, nasceu morto. Eu não sei. Eu não sei como que pessoas maldosas, de repente, por uma questão tão tola, tão imbecil, elas fazem maldade, elas matam. A doutrina do pecado pode explicar um monte de coisa. Mas veja, meus irmãos, a gente não consegue explicar todas as coisas, mas existe a necessidade de nos sujeitarmos ao governo de Deus neste mundo. Nós não estamos debaixo de um governo de esquerda. Nós estamos debaixo do governo do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Isso tem que fazer a diferença na nossa vida. Não importa quem esteja no poder, nós servimos alguém maior do que ele. E por temer a esse que está acima dele, eu trato esse com a honra que lhe é devida.
Já imaginou? Se ao começarmos a conversar sobre aqueles que estão investidos de autoridade, a gente usar termos honrosos. Esse sermão mexeu comigo, irmãos. Mexeu comigo. Porque a gente conversa sobre política, a gente quer ver esse país dar certo, a gente quer ver as coisas acontecendo. Não é? Segunda coisa, o mundo não pode reconhecer a Deus por sua própria sabedoria. Por isso, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Meus irmãos, eu quero lhe dizer algo muito maravilhoso. Se conhecemos um pouquinho a respeito de Deus, é graça. Se conhecemos um pouquinho a respeito de Cristo, é graça de Deus. Então alegre-se pelo que lhe foi revelado e busque compreender essa revelação cada vez mais. Se você conhece o mínimo para ser salvo, louvado seja Deus, porque isso não é natural. Tem pessoas que leem a Bíblia de trás para frente e fala dela e conhece um monte de histórias, mas ele não tem a experiência, os seus olhos espirituais não foram desvendados. E se você compreende esta verdade de maneira salvadora, alegre-se. Isso é um privilégio grandioso a ponto de Jesus orar e dizer: graças te dou, ó Pai, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e dos entendidos e o Senhor as revelou aos pequeninos. Nós somos esses pequeninos, né? Nós somos esses. Terceira coisa, irmãos, tenha humildade para reconhecer que não encontraremos respostas para todas as perguntas. A sabedoria chega e diz assim: não sei. Como é que vai ser as crianças que morreram na infância? Como é que vai ser? Não sei. Não sei como é que vai ser na glória, irmãos. Eu não sei como é que eu vou ser na glória. Eu não sei. Mais magro? Sem óculos? Sei lá. Possivelmente, né? Sem os efeitos do pecado, visão além do alcance, igual o olho de Tandera. Enxergando. Não sei. Como é que a gente vai dormir na glória? Não sei. Como é que vai ser as plantações? Não sei. Como é que vai ser a vida na eternidade? A Bíblia ela não dá detalhes de coisas, mas ela diz que nós vamos viver numa cidade. Então, cidade tem tecnologia, cidade tem trabalho, cidade tem ciência, cidade tem tudo. Viu, Cláudio? Não vai precisar de luz solar, vai ser o sol brilhando para todo mundo, assim. Energia solar. Né? Mas vai que tenha também energia solar. Se tiver o Cláudio, vai estar lá a sustância. Se precisar de orientações para preencher um currículo, Renato vai estar lá, né, Renato? Dando as dicas de como fazer um bom currículo aí, ué. Mas veja, meus irmãos, nós temos que ter humildade para reconhecer que nós não temos todas as respostas para todas as perguntas. Então tem gente que fica agoniado, querendo saber que onde. Calma! Calma! Vai no básico, pega os fundamentos da fé, porque tem resposta para um monte de coisas, mas nós não temos resposta para todas as coisas. Por que eu não engravido, pastor? Por que eu não tenho 10 meninos? Não sei. Cientificamente pode ter um problema, não tem nada, está tudo certo, está tudo normal, está tudo beleza. Sabe assim, por que meu filho não se converte agora? Não sei, não chegou no tempo de Deus. E por mais que a gente queira, o que eu quero dizer assim, que a gente não consegue dar respostas com precisão, respostas que sejam capazes assim de trazer todas as soluções. A gente tem princípios que nos ajudam a compreender algumas coisas, mas a gente não consegue ter respostas para todas as coisas. Porque esse câncer agora, pastor? Irmãos, a minha mãe morreu no melhor momento da vida dela. Pagou o INSS trocentos anos. Ela diz assim, ano que vem, aposentadoria. Puf, partiu. Partiu. No melhor momento, CNPJ da empresa saindo, pensando em crescimento. Meu Deus, de repente, nada, passou. É assim, meus irmãos. Então a gente tem que reconhecer a nossa limitação. Quarta coisa, cuidado para não transformar divergências políticas em rebelião espiritual. O cristão é aquele que honra as autoridades porque ele teme a Deus. É o nosso temor a Deus que fala mais alto do que qualquer perversão, corrupção. É o temor a Deus, meus irmãos.
Penúltimo, governos nunca serão perfeitos, mas enquanto governantes falham, Cristo reina graciosamente sobre a vida do seu povo. Mesmo que esse seu povo esteja passando por provações, por dificuldades, mas o fato de saber que a nossa vida está nas mãos daquele que nos ama, isso nos fortalece. E eu termino dizendo que a morte nunca poderá ser vencida pelos homens. Só Cristo foi capaz de fazê-la morrer e ressuscitar. Louvado seja Deus. Eu tenho que me preocupar quando será? Pode ser o último dia hoje. Pode ser o último sermão hoje. Se você me perguntar assim, mas eu gostaria que fosse o último sermão hoje? Não, quero pregar aqui mais vezes. Mas eu não posso dar garantia. Percebe? Eu não posso dar certeza, eu não tenho o poder de controlar. Agora, a minha vida está nas mãos daquele que morreu e olhou para a morte e diz: deu ruim para você, viu? Você não conseguiu me deter, filha. Eu estou aqui. Então vamos orar, irmãos, e vamos ser despedidos. E depois tem um hino, não é isso? Depois da bênção. Coloquemos de pé. E vamos orar. Senhor Deus, nós vivemos neste país com tantas qualidades. Louvamos o teu santo nome por este país. É verdade, Senhor Deus, que há muito trabalho para ser feito. Há muitas sementes que precisam ser plantadas para que a gente possa, no futuro, ter aí um país melhor. Humanamente falando, a gente fica, às vezes, com a sensação de que isso não vai acontecer. Mas, Deus amado, a Tua palavra nos mandou orar por aqueles que estão investidos de autoridade, para que a gente pudesse viver uma vida mansa e tranquila, com toda a piedade. E é isso que nós queremos, ó Deus. Um país mais justo, um país próspero, um país onde aqueles que trabalham possam realmente ter uma remuneração digna, um país onde o poder de compra possa ser, de fato, Deus, algo importante, onde todos possam ter acesso às questões básicas da vida, para uma vida boa, de qualidade, em nome de Jesus. Os desafios são muitos na saúde, na segurança, e nós, às vezes, passamos um bom tempo da nossa vida falando tão mal daqueles que nos governam. Deus amado, é difícil, mas nós pedimos graça. E devemos confessar ao Senhor que, à luz desses ensinamentos de alguém que foi um rei, e foi um rei com tanto poder, que fez tanto, mas que errou tanto, ele que escreveu esse texto foi uma testemunha viva de que ele não agiu com sabedoria em várias frentes da sua vida. Salomão falhou muito, errou muito, gastou mais do que devia, trouxe consequências terríveis para a sua vida, para a vida do povo. Mas Deus amado pôde nos trazer também ensinamentos, e nós queremos, como igreja, como povo, queremos ter um comportamento diferente. E a nossa oração, que o Senhor nos ajude, ao olharmos para Cristo, possamos realmente ser um povo que não fala qualquer coisa, que não tenha comportamentos vios, que não são condizentes com a nossa vida em Cristo. Dá-nos a bênção, Senhor, de ao falarmos sobre aqueles que estão investidos de autoridade, que possamos pensar no temor ao Senhor, na maneira respeitosa com que nós devemos tratar aqueles que estão ocupando esses cargos de poder e orar por eles, e suplicar a graça do Senhor a favor deles. E que bom, Senhor Deus, saber que a sabedoria é limitada, às vezes não são poucos aqueles que querem controlar o presente, descobrir o futuro, e controlar a morte, mas a Tua palavra diz que ninguém tem esse poder, só Cristo. Só Cristo controla o presente, só Cristo controla o futuro, só Ele tem o poder sobre a morte, só Ele tem o poder de vencer os efeitos e reverter os efeitos do pecado. Isso não vai acontecer de maneira plena aqui e agora. Por mais que a gente viva numa sociedade que melhore, mas ela será sempre uma sociedade maculada e quebrada pelo pecado, razão pela qual nós devemos seguir adiante, olhando para Cristo e para aquilo que está reservado no último dia. Abençoe-nos, assim oramos no nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus, o nosso Pai,
e as doces consolações do Santo Espírito estejam com todos e com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém.